Eu lembro-me de estar em casa ao fim de semana e de olhar para a televisão e pensar: como é possível? O que é isto? O que é que eles estão a fazer? O que é isto? A primeira reação que nós tivemos não foi uma reação nem de alerta nem de alarme, foi uma reação de sim, pronto, identificou-se mais uma situação, vamos estar atentos. Mas também de necessidade de reação. Pelo encerramento da cidade do ano na China, por ver aquelas imagens, pelas imagens de Itália, a quantidade de pessoas que morreram em Itália, pela quarentena que foi decretada, a imagem do Papa a dar missa completamente sozinho, sem ninguém a assistir. Portanto, tudo aquilo impactou e tudo a partir daí foi muito rápido. Alguma incredibilidade em relação àquilo que era a realidade que nos estava a acontecer? No dia 2 de março foi como um vulcão, eclodiram finalmente os 2 primeiros casos. Desde logo nós tivemos que suspender a atividade programada para garantir a prontidão para a resposta à Covid. Porquê? Porque os casos suspeitos que apareciam já eram de tantos que os hospitais já não conseguiam. É sempre uma decisão custosa, porque sabemos que há tratamentos que vão ficar adiados, vão ficar prejudicados num contexto que já é de pressão. Entramos naquilo que se chama a fase de mitigação, que é o vírus está propagado, está em todo lado, passa a atender-se gente em todos os hospitais, em todos os serviços de saúde. Nunca imaginámos que depois viéssemos a ter a avalanche de casos que tivemos. A maioria dos doentes que nós recebemos vem em pânico, com níveis de ansiedade elevadíssimos. O medo, o próprio nome Covid-19, que associam logo a infecção grave, a morte. Eram semanas de enorme incerteza e percebemos que era preciso haver uma comunicação direta e diária para a incerteza. Boa tarde. E digo muitas vezes que foi uma pandemia online, era em cima do acontecimento. Até porque havia muito pouco tempo de preparação. Eu lembro-me, estava em casa da minha amiga, vestida de fim de semana, com roupa perfeitamente de estar em casa e de repente a ministra Marta Temido disse-me: venha porque vamos fazer uma conferência em direto. Eu disse para a minha amiga: olha, eu preciso de um lenço. E foi engraçado, olhei para a ministra Marta Temido, que até estava com as mesmas cores que eu tinha, e eu pensei: bem, se calhar está nas mesmas circunstâncias que eu. Volto a dizer-lhe, foi mesmo uma epidemia ou uma pandemia online, as coisas aconteciam diretamente. Nós, 1 minuto antes de entrarmos para as conferências de imprensa, eu estava a receber um relatório a dizer qualquer coisa de novo sobre o vírus. Por outro lado, a partilha real, verdadeira, de toda a informação ajuda a construir as decisões mais complicadas. Vamos determinar o encerramento dos estabelecimentos de ensino. Temos que limitar ao máximo o nível de circulação e de contacto social, a limitação de visita a lares de idosos. E depois houve uma adesão a essas orientações por parte da população que foi absolutamente exemplar. Porque soube ser muito disciplinada, muito cumpridora, muito responsável. Um motivo de grande orgulho, como a sociedade teve a capacidade de se organizar. Muito solidária e não posso deixar de recordar também os momentos de dificuldade inicial em que parecia que toda a gente estava a tentar ajudar-nos. Acho que foi uma coisa absolutamente única de civismo e de participação social. Houve uma fase em que o Ministério da Saúde estava inundado de contactos de pessoas que queriam ajudar, queriam apenas ajudar, generosamente. Aqueles que ficaram a trabalhar também de uma forma absolutamente extraordinária, porque não nos faltou nada. Uns ficaram em contenção em casa, outros ficaram a produzir bens alimentares, mas cada pessoa cumpriu um determinado papel e cumpriu bem. E os trabalhadores da saúde que tiveram um esforço tão grande durante o período da Covid que acabaram por ficar muito marcados, e o que houve de notável nessa fase, nesse momento, nesses dias, foi a capacidade das pessoas confiarem nos outros. Foi um trabalho brilhante olhando para trás. Foi difícil, claro que foi. Não havia máscaras, não havia luvas, não havia fatos, não havia reagentes, não havia zargatoas. Não estávamos de facto preparados, mas a velocidade com que nós nos preparámos foi de facto digna. Aliás, Portugal foi um dos exemplos. Eu não diria que Portugal está na linha da frente, mas Portugal está melhor preparado, está bem preparado para enfrentar problemas
que venham a surgir. Nós olhamos agora para trás e vemos que fizemos uma evolução extraordinária na investigação. Se não fosse a investigação científica que permitiu uma evolução fantástica naquilo que nós chamamos os testes de diagnóstico, que depois passaram rapidamente a testes rápidos, até o ponto de haver testes que as próprias pessoas já o sabiam manipular. E depois, para além da testagem, a vacinação foi a pedra de toque de todo este combate que nós fizemos. A primeira grande lição, a primeira das primeiras, diria, as pandemias, as epidemias são controláveis. Esta é a primeira grande lição. O que aprendemos com esta pandemia e que vivemos, não é? Quer a nível na área da saúde, mas também de outras áreas, social, económica, também nos preparou melhor, mas também estamos sempre alerta para a possibilidade de detecção de um novo vírus da gripe que possa ter um potencial pandémico. O maior risco pós-pandemia destes 5 anos é, de facto, o esquecimento. Esquecermos as organizações, as pessoas, a sociedade, tudo, e esquecermos de que já passou. Os Estados-membros esqueceram-se rapidamente daquilo que foi o sufoco da pandemia. Aprendemos muito pouco, que é para não dizer que não aprendemos nada, em todas as dimensões. O maior problema das respostas em saúde é a falta de profissionais de saúde e a falta de uma estratégia para a força de trabalho em saúde na União Europeia. Nós corremos mesmo o risco de ter boas instalações físicas, bons equipamentos e de não ter profissionais para trabalharem com eles. Uma das consequências da pandemia foi que alguns profissionais, pelo seu bom desempenho, foram recrutados para trabalhar quer fora das suas instituições, quer muitas vezes para fora do próprio país. E isso é um aspecto que não deve comprometer a capacidade de resposta. Portanto, há aqui lições que não podem ser ignoradas. O sistema evoluiu pouco, adaptou-se pouco, retirou poucas lições. Não podem situar em desconcerto, está bem? Têm o dever de recolher ao domicílio e protegerem. Em relação a termos uma lei de saúde pública que nos dê o enquadramento legal necessário a uma emergência sanitária, nada se fez. Nós não podemos, à luz destes princípios constitucionais, que são claros, não podemos dizer a uma pessoa para não sair de casa, fazer cercas sanitárias, de reter pessoas em casa. É preciso criar uma lei para a saúde pública, mas essa lei para a saúde pública, como sempre acontece, é esquecida depois dos problemas passarem. Nós temos é que estar preparados agora, mais do que nunca, para novos fenómenos. Há ameaças no horizonte. Paira no horizonte de novo do vírus da gripe H5. Até agora ainda não foram detectados casos humanos em Portugal e mesmo a nível global, eles também são ainda muito esporádicos. Esperemos seja contida na área animal e que não ultrapasse a barreira de espécie e não provoque um problema como aconteceu com o Covid-19, que também tinha uma origem zoonótica. E por isso é atualmente uma preocupação a detecção desse vírus, quer a nível do setor veterinário, quer a nível da população humana. Uma próxima grande epidemia ou pandemia, como disse, vamos ter de certeza, vai ser muitíssimo mais complexa, muitíssimo mais rápida, muitíssimo mais ruidosa e com muitíssimas mais fraturas sociais, uns contra, outros a favor, uns vão concordar com o confinamento, outros não vão concordar. Há sempre aqueles que duvidam da existência do vírus, porque os vírus não se veem, não é? Não se veem. E as pessoas não vendo os vírus já, férias do Restelo. Há quem continue a achar que as vacinas trouxeram imensas doenças, imensos problemas de saúde e que foi tudo uma maquinação para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. O grande problema é haver os resistentes. Há pessoas que discordam, claro que há e sempre haverá, mas como deve perceber, a esmagadora maioria do povo português esteve perfeitamente à altura deste combate que nós fizemos nestes 2 anos e meio
meio da pandemia. Eu acho que foi extraordinário e não creio que isso volte a acontecer, a menos que a pandemia, uma próxima pandemia seja tão grave, tão grave, tão grave que nos una a todos novamente.